Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o irmão Alessandro, eu congrego ali na Assembleia de Deus do Clube de Campo. Estou aqui para a gravação da aula de número 9, que tem como tema Jesus, o nosso descanso. A leitura bíblica está em Hebreus capítulo 4, versículo 1 ao 5, que está aí na sua revista. O texto-chave é Hebreus capítulo 4, versículo 9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Para refletir, o nosso irmão Bruno, ele coloca aqui uma frase de Agostinho de Hipona, que está escrito: fizeste-nos para ti, Senhor, inquieta está o nosso coração, enquanto não descansar em ti. Eu trouxe também aqui uma frase de Philip Doldrigg, que está escrito: agora descanse meu coração, dividido há tanto tempo, fixado neste cativo distoso descanso, nunca se afastando do meu Senhor, com ele refletindo todo bem. E assim é a alma de todo o pecador. Assim éramos nós. Nossa alma, ela estava inquieta. A nossa alma estava em perturbações. Muitos de nós recorremos a tantas outras coisas, mas somente em Cristo nós encontramos descanso. Somente em Cristo nós encontramos alívio para a nossa alma. Somente em Cristo nós encontramos conforto. Somente em Cristo nós encontramos uma paz que excede todo o entendimento. Então a aula de hoje, ela vai falar sobre Jesus, o nosso descanso. É bom que se diga também que o autor ele usa como pano de fundo o Salmo 95, né? A título de informação. Os irmãos podem também dar uma estudada, certamente estarão estudando o Salmo 95. E também a peregrinação do povo de Israel ao entrar à terra prometida. É o pano de fundo que se tem nessa aula. Aqui eu quero fazer algumas comparações, o ministério de Josué com o ministério do Senhor Jesus Cristo. O ministério de Josué ele é terreno, ele é temporário e ele é incompleto. Então Josué ele é o sucessor de Moisés. O seu ministério ele é terreno, ele se dá aqui, e ele é temporário porque acabou, né? Tem um começo, tem um fim. E ele é incompleto porque o povo de Israel ele não conquista toda a região de Canaã. Até no final da Bíblia de Josué ele fala: tem muita terra ainda para conquistar, vocês precisam conquistar. O Senhor deu essa terra. O povo parece que acaba se acomodando. Então o ministério de Josué ele é terreno, ele é temporário e ele é incompleto. O povo de Deus, quando nós olhamos para o antigo Israel, ele não encontrou descanso total, porém parcial. Por que parcial? Porque quando nós vemos Josué, ele estava numa campanha militar, ele estava numa batalha. Então o descanso dele foi parcial, porque não conquistou toda a terra e também porque eles estavam sempre em conflito. Nós encontramos também em Davi, ele também dá esse descanso parcial, né? Esse repouso parcial temporário, porque ele consegue dominar as regiões ali em volta e derrotar o povo filisteu. Salomão, ele também dá vamos dizer assim, um reinado de paz, porém incompleto, devido às alianças que ele fez. Então no Antigo Testamento, quando nós olhamos para Davi, para Salomão e para Josué, o descanso deles foi parcial, foi incompleto. Agora, quando nós olhamos para Cristo, o ministério de Jesus Cristo, ele é celestial, ele é eterno e ele é completo. É bom que se diga isso. Eu quero falar de 3 tipos de descanso. O descanso de Canaã é o que Josué liderou a segunda geração dos israelitas, né? Então, existe esse descanso que se tem parcial, como já disse. O próprio descanso de Deus na criação. E o descanso espiritual em que os crentes entram pela fé, eles têm acesso pela fé. A fé é o meio que o Senhor nos dá para crer. Quando nós lemos Gênesis capítulo 2, versículo 2, está escrito assim, que no 7º dia Deus já havia concluído a obra que realizava. E nesse dia descansou. A palavra descansou, a palavra sábado aqui que nós encontramos, ela não é um verbo, ela é um substantivo, né? A forma substantivada aqui no hebraico.
E o que isso muda? Primeiro, essa palavra ela significa cessar, parar, concluir. Significa que Deus ele estava cessando a sua obra de criação. Ele já tinha concluído tudo aquilo que ele tinha projetado e criou pelo poder da sua palavra. O cessar aqui, o descansar aqui não significa ociosidade. Nós não servimos um Deus que é preguiçoso, nós não servimos um Deus que se fadiga, nós não servimos um Deus que se cansa. O próprio Jesus, ele deixa isso bem claro no Novo Testamento, que meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Então, o cessar aqui, o descanso aqui de Deus, ele dá essa ideia de conclusão daquilo que o Senhor ele teria feito, da obra que o Senhor havia terminado. E assim ele continua. Perceba que nós encontramos na Bíblia que o Senhor está sentado no alto e sublime trono. E essa expressão, assentar no trono, significa descanso. Então mostra que o nosso Deus ele ainda continua governando o mundo. Deus continua ainda olhando para o mundo. E isso faz o paralelo lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Porque cessar significa também deleitar, né? Descansar aqui significa deleitar na obra da sua criação. E isso traz uma aplicação para as nossas vidas. Porque muitas vezes nós não paramos para deleitar de tudo aquilo que o Senhor proporcionou para a nossa vida. Nós não deleitamos, nós não desfrutamos, nós não aproveitamos aquilo que o Senhor nos dá. Nós muitas vezes acabamos, pela agitação do dia a dia, pela correria do dia a dia, nós esquecemos de ter esse tempo de desfrutar com a nossa família, de comunhão com os nossos irmãos em Cristo Jesus. E aqui é uma aplicação que se traz para a nossa vida e é sempre bom nós prestar atenção nisso. Quando nós olhamos ainda também para esse texto de Gênesis capítulo 2, o próprio Agostinho, que o nosso irmão Bruno ele cita, ele vai falar que o sábado aqui ele foi interrompido pelo pecado, né? Porque o sábado ele é um testemunho duradouro do que o Senhor dará descanso para aquele que aceitar a salvação em Cristo Jesus. Mas quando nós olhamos lá para Gênesis, há um rompimento, o homem é expulso do jardim, porque o homem ele peca, o homem ele desobedece a Deus e ele é colocado para fora, mas Deus ele provê um Salvador. Então o sábado em Gênesis ele é um testemunho de que foi interrompido pelo pecado do homem, mas ele é um testemunho duradouro daquilo que o Senhor ia fazer na cruz do Calvário para dar um eterno descanso para os salvos. Quando nós olhamos para o ponto 1, vai falar sobre a terra prometida e a terra rejeitada. E eu quero falar um pouco o que é necessário para nós entrarmos nesse descanso. Primeiramente, nós encontramos aqui que Deus ele fez uma promessa a levar o povo para uma terra que emana leite e mel. E esse povo, ele sai ali liderado por Moisés. Só que esse povo é um povo infiel, esse povo é um povo que se rebelou contra Deus. E essa primeira geração, eles caíram no deserto, essa primeira geração de cristãos. Só dos 20 anos para baixo é que vai entrar depois com Josué. Então Deus tira 600 mil homens, fora as mulheres e as crianças. E todos esses povos, esses 600 mil da idade de 20 anos para cima, eles sucumbem. E por que isso é importante quando nós meditamos na lição? Porque quando nós paramos para pensar a quantidade de pessoas que sucumbiu no deserto, é um alerta para nossas vidas. É um alerta para nós estarmos sempre vigilantes. É um alerta para nós sermos fiéis ao Deus que nos fez a promessa do descanso. Porque nós podemos rejeitar, porque nós temos o livre-arbítrio. Perceba que lá em Gênesis está falando que no dia que você comer, certamente morrerá. Então Deus ele nos dá essa decisão de escolha. Então esse texto de Êxodo capítulo 12, versículo 37, que mostra a quantidade de pessoa e vendo que só dos 20 anos para baixo é que entraram, isso é um alerta para nós estarmos sempre vigilantes, sempre atentos, sempre atento com aquilo que não vem. Então, quando nós olhamos para aqui, nós vemos que o povo ele rejeitou a mensagem, porque foi um povo infiel. Então, fica uma pergunta: o que é necessário para que nós podemos entrar para o descanso? Primeiro, nós precisamos aprender com esse povo. Esse povo foi um povo fiel que sucumbiu. Mas o que é necessário? A chave está aqui no versículo 2 do capítulo 4, a qual está na revista.
porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé daqueles que a ouviram. Então a palavra-chave que nós encontramos aqui nesse versículo é fé, e ela está associada com a palavra misturada, que é que a Almeida Revista e Corrida coloca. Então, nós entramos no culto, nós ouvimos a mensagem, nós lemos a palavra de Deus todo dia, mas essa palavra ela precisa ser acompanhada, ela precisa ser misturada com fé. E fé é muito mais do que simplesmente crer que coisas sobrenaturais acontecem. Sim, isso também é fé, mas a Bíblia não mostra que somente isto é fé. Quando nós falamos de fé, a palavra que nós encontramos aqui é pistes. Pistes significa crer, né? Tanto é que você vai para o texto de Gálatas, que fala que o fruto do Espírito é fé. Aí você vai para a NVI, a NTLH, se não me engano, vai falar que é fidelidade, porque pistes pode ser traduzido como fé e também como fidelidade. Então, a palavra aqui é crer, obediência, fidelidade. Então, quando está falando que essa palavra tem que ser misturada com fé, significa que nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus, porque o próprio autor Hebreus, no capítulo 11, ele vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos crer, nós não devemos ser um povo de dura cerviz, nós precisamos estar em obediência, nós precisamos estar em fidelidade. Nós encontramos que o povo de Israel, quando Moisés ele demora para voltar no monte, o povo ele foi o quê? O povo foi infiel. O povo foi infiel. Ele vai lá e faz um bezerro de ouro. Então esse povo ele é advertido, ele é punido por Deus. Nós encontramos o próprio Moisés desobedecendo. O próprio Moisés ele desobedeceu quando Deus falou para ele bater na rocha. Então nós precisamos estar em obediência. Então quando fala que a palavra precisa ser misturada com fé, significa que quando nós lemos a palavra nós precisamos obedecer, nós precisamos ser fiéis a Deus, nós precisamos andar em obediência, cumprir tudo aquilo que está na Escritura. Então a mensagem ela precisa ser misturada com fé. E não somente ouvir, mas praticar. É isso que o Tiago ele vai falar. É por isso que o autor está falando aqui, mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou. Por que não aproveitou? Não significa que a palavra de Deus ela não tem proveito. Sim, ela tem proveito, mas significa que eles não obedeceram. É isso que o autor está falando. Então a palavra de Deus ela precisa ser acompanhada e misturada com fé. O segundo ponto da nossa lição, ele se dá com a nossa pátria celestial. Está falando da segurança futura e também do propósito presente, quando nós pensamos no descanso. Que nem eu já disse no começo, Agostinho, ele vai falar que o sábado ali, ele foi interrompido pelo pecado do homem. E isso também era um testemunho eterno que Deus ele ia dar um eterno descanso para o homem. E ali no Jardim do Éden, o homem vivia esse descanso. O homem ele se deleitava, o homem ele tinha essa comunhão plena com Deus. E o homem pecou, só que nós fomos salvos. E isso aponta para o futuro, porque aqui nós somos peregrinos. Aqui nós somos peregrinos. A nossa fé nos faz endireçar-nos a um futuro, vivermos no agora, que nós vamos falar daqui a pouco, mas também nos faz endireçar no futuro, nos faz ter essa viva e rica esperança de um dia morarmos em novos céus, em nova terra, onde habita a justiça. Eu quero ler aqui o texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 20, que é um dos textos que é colocado aqui na lição, para nós meditarmos um pouco também sobre a nossa pátria futura, que está escrito assim, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Olha o que está escrito: a nossa cidadania, porém, está no céu, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É interessante que a cidade de Filipos era uma cidade boa,
Ali fala que era uma cidade onde que ficava os generais aposentados do Império Romano. Então era uma cidade muito bonita. Então, ao que parece, Paulo está fazendo esse paralelo dessa cidade, mostrando Então, o que parece que Paulo está comparando é que nada daquela cidade, por mais atrativo que fosse, era comparado com aquilo que o Senhor tinha preparado para os seus servos, que o Senhor tinha preparado para o seu povo. Aqui, quando nós olhamos esse versículo, nós vamos ver que essas pessoas, esses cidadãos, aqui quando nós falamos de cidadãos, estamos falando da identidade, eles estão com a sua mente voltada para as coisas do céu, pensando nas coisas do céu. E hoje é muito triste que nós temos um evangelho do aqui e do agora. As pessoas se preocupam muito aqui. Não que nós não devemos se preocupar com a nossa vida aqui, mas as pessoas esquecem dessa rica esperança que um dia estaremos no céu. Que o Senhor Jesus preparou novos céus, nova terra onde habita a justiça. Quando nós lemos a página do Apocalipse, o livro do Apocalipse é um livro que nos enriquece a esperança. Ele não é um livro escrito para colocar terror, que nem algumas pessoas pensam, que nem muitas vezes o cinema fez, as pessoas ficam com medo, né? De Apocalipse, alguns irmãos falam, não, só pode ler até o capítulo 5, depois do capítulo 6 você fica até doido se você ler. Não, mas o Apocalipse ele é um livro escrito para trazer a esperança, para mostrar que aqueles irmãos que estavam sendo fiéis, que estavam sofrendo martírio, que estavam sofrendo prisões, assim como João, Deus ele tinha preparado um novo céu e uma nova terra. Então é nisso que tem que estar fundamentada a nossa esperança, de um dia morarmos com Deus. O próprio Jesus falou, na casa de meu pai é muita morada, se não fosse assim eu vos teria dito, né? Então o que Jesus estava mostrando para aqueles discípulos? Para não se perturbar o nosso coração. Então quando nós olhamos para o quadro do mundo de aqui, então muitas vezes nosso coração fica perturbado, nosso coração fica angustiado. O coração dos discípulos estava angustiado, porque Jesus estava para ir para a Jesus falou, não se perturba o coração. Então, meu irmão, minha irmã, nós não devemos se preocupar, nós não devemos perturbar o nosso coração. As inquietações aqui, elas não devem aflorar a nossa vida espiritual, porque na casa de Deus há muitas moradas, e fiel é aquele que prometeu. No Apocalipse nós encontramos essa frase, fiel, escreve, porque fiéis e verdadeiras são essa palavra, porque quando estamos aqui nós somos forjados, nós somos lapidados para habitar numa pátria futura, e essa deve ser a nossa esperança. O próprio Hebreus capítulo, o autor de Hebreus capítulo 11, ele vai falar que Abraão ele peregrinou, ele preferiu morar em tendas, esperando a pátria. Então é isso que deve ser a nossa vida. Nós temos que entender que aqui nós somos peregrinos, que nós estamos de passagem, que um dia tudo isso acabará e que um dia nós estaremos com o Senhor. Um dia nós estaremos com o Senhor. Aqui quando nós estamos, nós temos que enfrentar a luta contra a carne, a luta contra o pecado, a luta contra o diabo, a luta contra o mundo, mas o Senhor, Ele nos dá graça, o Senhor, Ele nos dá vitória, para que um dia chegaremos lá. Dessa forma, quando nós olhamos em direção à nossa viva esperança no futuro de um dia Jesus nos buscar, nós precisamos também estar bastante atento com aqui e agora, porque muitas vezes acabamos esquecendo do aqui e agora. E aqui eu falo no sentido ministerial, da vocação que o Senhor nos chamou. O Senhor Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então nós precisamos levar a mensagem de boas novas, nós precisamos anunciar a salvação para aqueles que estão se perdendo. Aqui o nosso irmão Bruno ele vai colocar, convidar os seres humanos de todas as nações a se tornarem membros da comunidade do tempo final. Então nós precisamos fazer este convite. Irmãos, a igreja do Senhor, ela não pode parar. Isso deve ser um alerta para a nossa vida. Nós temos ainda 10.000 comunidades de ribeirinhos que não têm presença de cristão. Nós precisamos despertarmos com isso. Uma pessoa que nós devemos ler a história é de Sophia Müller. Ela exerceu o ministério por 40 anos entre os ribeirinhos e as tribos indígenas. Ela foi uma desbravadora. E certa vez ela foi numa entrevista perguntada como que se deu o seu chamado. Você estava na igreja, o seu pastor direcionou uma palavra profética, o Senhor falou com você diretamente que você ia ser
uma missionária entre os ribeirinhos, ela traduziu traduziu a Bíblia também para a língua ali, nos índios e tal. Perguntaram para ela, como que se deu o seu chamado? Foi algo sobrenatural? Foi algo extraordinário? Ela falou, não, me converti, estava lendo a Bíblia, estava aí de por todo mundo e pregar o Evangelho, eu simplesmente eu obedeci. Então, quando nós fazemos isso, significa que nós estamos em obediência, porque nós precisamos levar essas pessoas para desfrutar desse eterno descanso. Nós não devemos descansar, porque ainda no Brasil nós encontramos ainda 6.000 assentamentos de sertanejos que ainda não têm a presença de cristão. Aqui no Brasil nós temos 1% de pessoas que são surdas, e nós estamos falando no Brasil onde existe 10 milhões de surdos, mas apenas 1% dessa população ela professa a fé em Cristo. E é uma área que muitas vezes eu sei que é uma área difícil, mas a igreja precisa ir alcançar, porque todos precisam ouvir o Evangelho. Nós temos 2.000 quilombolas sem a presença do Evangelho, então nós precisamos ir. O propósito presente é nós anunciarmos a salvação em Cristo Jesus, que Ele dá o descanso para a vida e para a alma dessas pessoas. Pois bem, caminhando mais um pouco, e agora aí nós vamos falar vinde a mim, que já é o terceiro e último ponto da nossa aula. Vinde a mim. Então, quando nós falamos de sábado, irmãos, quando nós falamos de sábado, o nosso sábado é Cristo, simples, de uma forma é Cristo. As seitas, elas vão falar que para salvação você precisa crer em Jesus e você precisa guardar o sábado. Não, o nosso sábado, ele é Cristo Jesus. Tudo que acrescentar na salvação se caracteriza como a seita. Então nós precisamos tomar cuidado para não sermos influenciados por líderes religiosos que estão sempre por aí com um discurso belo, mas no final ele sempre cai com a mesma coisa. Então o nosso sábado, ele é Cristo, né? O nosso sábado, ele é Cristo. Quando nós olhamos para aqui, nós vamos para esse terceiro ponto, nós vamos ver esse texto clássico que fala, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Perceba o que ele está falando, vocês vão achar sábado em mim, vocês vão achar o quê? Descanso. O texto está falando que nós vamos achar descanso. E assim são todos os pecadores, Jesus nos convida. E o que acontece? Quando nós chegamos aos pés de Cristo, ele cai um fardo na nossa vida. É interessante que o livro Pelegrino, ele é bom também para trabalhar a questão dessa aula, mas o livro do Pelegrino, quando ele chega na cruz, aquela parte que ele chega na cruz, o que acontece? Cai um fardo das costas dele, como se fosse uma mochila muito pesada. E assim é na nossa vida. Esse fardo, esse jugo, ele cai para nós. Nós somos libertos e agora passamos a viver em Cristo Jesus. É interessante esse termo descanso que nós encontramos aqui nesse capítulo. O comentário bíblico Binkel, ele vai falar que esse termo descanso, ele aparece 9 vezes nesses 16 versículos. 8 vezes a palavra é catapazes e uma vez é shabatismo. A primeira palavra, ela tem o sentido de paz e estabelecimento ou um estado de descanso. Então a primeira palavra, que nós encontramos 8 vezes, ela dá o sentido de paz, estabelecimento ou um estado de descanso. A segunda palavra, ela encontra repouso sabático. E o que isso é importante? Porque Jesus, ele nos dá a paz que excede todo entendimento. Jesus estabelece a paz e a comunhão entre o pecador e Deus. Então Jesus, ele é o nosso descanso. Voltando ainda a falar lá do sábado, lá no texto de Gênesis, isso é bastante interessante, porque quando Deus ele cessa, o que significa? Significa que Deus não tinha nada a acrescentar na criação. Gênesis capítulo 2, versículo 2, e havendo feito tudo, descansou, no sétimo dia descansou, ou seja, o Senhor cessou. Significa que o Senhor não queria acrescentar mais nada na criação. E quando nós olhamos para a cruz do Calvário, significa que não tem nada para acrescentar. Não é Jesus e a guarda do sábado, não é Jesus e a igreja, não é Jesus e mais um livro. Não, a salvação, ela está única e exclusivamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E qual que é a nossa participação com o sábado? A nossa relação está em crer. Quando nós cremos em Jesus Cristo,
nós participamos disso. Perceba que aqui o autor ele vai falar, o texto ele vai falar, né, sobre o jugo. A lei e os rabinos eles faziam exigências e capacitações inadequadas. E quando nós olhamos para Cristo, nós vamos ver que Jesus ele nos tira esse jugo, e esse jugo do pecado. E o que Jesus faz? Ele nos capacita para nós nos santificarmos. Então em Cristo Jesus nós temos essa santificação. Então quando nós olhamos para o sábado, o nosso sábado ele é Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus nós temos descanso eterno. E para concluir, nós precisamos entender que é fundamental essa lição, porque essa lição ela nos proporciona não apenas um dia de relacionamento com Deus, mas todos os dias. Então todos os dias nós encontramos esse descanso, todo dia nós encontramos alívio nessa alma. E o sábado aqui, ele representa a segurança da salvação, ele representa a segurança que em Cristo Jesus um dia habitaremos novos céus e nova terra. E o sábado aqui, ele representa essa eternidade, a qual um dia moraremos e habitaremos com o Senhor para todo sempre. Meu irmão e minha irmã, que Deus em Cristo Jesus, ele te abençoe. Que em Cristo Jesus você tenha a plena certeza e a convicção e a fé firme que em Cristo Jesus você vai sempre encontrar descanso. Que em Cristo Jesus você é salvo, lavado e remido dos seus pecados. E que em Cristo Jesus isso nos trouxe a salvação e nos impulsiona a falarmos daquele que pode salvar e transformar a alma do pecador, dando descanso. Que Deus em Cristo os abençoe. Até a próxima aula.